Ok, irmãos, estamos gravando. Bom dia, né? Nossa aula presencial aqui na Primeira Igreja Batista Brasileira em Austin. Aí os irmãos que estão aí presencialmente, me desculpe, mas eu tenho que falar para a câmera também, né? Tá bom? A nossa aula hoje é a aula de número 6, aqui da nossa revista, né? Revista As Cartas de Paulo. E o texto que nós vamos ler está em Efésios capítulo 1, capítulo 4, de 1 a 16. Os irmãos que encontrarem o texto aí podem fazer a leitura para a gente acompanhar. Efésios 4, de 1 a 16. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. 9. Ora que quem dizer, subiu, senão também havia descido até regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns... Desculpa, Carolina está me ligando. Continua. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento, de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Amém. Vamos orar, Senhor Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E nós pedimos que o teu Espírito Santo agora venha ministrar ao nosso coração o ensinamento que o Senhor nos proporcionou pelo teu Espírito, pelo apóstolo Paulo, nesta carta que ele escreveu à igreja lá em Éfeso, Pai. Que a mesma atitude que o teu Espírito teve para com aquela igreja possa ter conosco e nós possamos entender o teu coração nesse texto, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui o autor da nossa lição, ele diz aqui que nós podemos dividir a carta aos Efésios, aqui nessa parte, em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, doutrina, né? O que Deus fez. Então seria a parte teológica dessa primeira parte da carta. Já dos capítulos 4 até o capítulo 6, Paulo, o Espírito Santo, né, quis abordar a prática da vida cristã. Então, a primeira parte, o que Deus fez. A segunda parte, o que nos cabe, o que isso influencia particularmente a vida de cada um de nós. Amém? E então diz assim, vamos começar a parte mais prática da carta. O apóstolo inicia o capítulo dizendo, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor. A expressão rogo-vos é uma espécie de convite. Convido-vos, peço-vos, embora tenha sempre o sentido de apelar.
eu diria que de convocar, né? Não é bem um convite, está convocando. Né? Quando você chama um soldado para a guerra, você não convida, né? Você convoca. Então nós estamos sendo convocados a viver uma vida diferenciada. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, certo? As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Essa foi a minha experiência quando eu me converti. Espero que tenha sido a dos irmãos, esteja sendo ainda, não é? De que a nossa vida não é mais comum, não é a vida comum de todas as pessoas. Nós temos algumas peculiaridades na nossa vida que nos diferenciam da sociedade em geral. A gente tem uma mente voltada para as coisas de Deus, nós queremos ver a vontade de Deus sendo feita na nossa vida, ficamos infelizes e tristes quando a gente erra o alvo, quando a gente peca e sentimos aquela contrição do Espírito Santo no nosso coração para fazermos a vontade de Deus. Então isso não é uma coisa que está na sociedade. A sociedade, de uma maneira geral, muitas pessoas nem sequer acreditam em Deus, acreditam que exista um Criador. Eles acham que a nossa vida é como a vida de um inseto, como a vida de um animal qualquer, de uma baleia, de um elefante, de uma girafa, só que nós temos um cérebro mais desenvolvido. É só isso que eles pensam. Mas nós não, nós cremos no eterno, nós cremos na existência do Espírito, cremos que nós temos uma alma que é uma parte espiritual, vamos dizer assim, do nosso ser, e essa parte sobrevive até mesmo à morte do corpo. Cremos na eternidade, cremos na glorificação dos crentes, cremos também na condenação dos ímpios. Enfim, essa é a nossa fé, baseada naquilo que nós vemos nas Escrituras, naquilo que o Senhor Jesus ensinou e que o Espírito Santo mesmo testemunhou, testificou em nosso coração. Amém? Então, baseados nessa fé, nessa convicção, nós vemos o agir do Espírito Santo em nossa vida. Até mesmo aquela pessoa, eu lembro que quando me converti, eu não tinha tido ainda contato suficiente com a Bíblia para discernir o que era certo e o que era errado. Mas imediatamente, quando eu fui na igreja, entreguei minha vida para Jesus, alguma coisa começou a trabalhar no meu coração a respeito de muitas coisas que eu fazia. Imediatamente eu percebi que eu precisava mudar certos comportamentos. Isso me faz lembrar um livro que eu li ainda, né, na minha juventude, quando a gente leu aquele livro A Cruz e o Punhal. Eu acho que quem tem a minha idade todos leram, né? Assistimos o filme. E depois o Nick Cruz, que era lá o chefe da gangue, né, que o David Wilkerson evangelizou, o Nick Cruz se converteu. E aí o Nick Cruz, ele era um pequeno bandido, né, vamos dizer assim. E num dos capítulos de um livro dele que se chama Os Três Magníficos, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele conta uma experiência que ele teve com a namorada dele. Ele tinha uma namorada com a qual ele convivia, ele mantinha relacionamento íntimo com ela, tudo. E aí ele se converteu e continuou naquele relacionamento com a moça, tudo. Mas ele disse que quando ele estava ali com aquela moça, ele não era casado, nem ela, ele começou a sentir um constrangimento, uma coisa que ele nunca tinha sentido. E o que aconteceu? Depois de algum tempo, ele chegou para a moça e falou: eu não sei o que está acontecendo, mas parece que eu estou fazendo alguma coisa errada. E ele foi falar com o pastor David Wilkerson. O David Wilkerson falou: vocês não são casados, vocês precisam consertar essa situação e tal. E é o Espírito Santo que está trabalhando no teu coração, não é? Então ali o Nick Cruz fala: puxa, uma coisa que ninguém nunca tinha me ensinado, que eu achava que estava absolutamente certo, mas que o Espírito Santo falou no meu coração que eu precisava resolver aquele assunto. Então a gente vê a ação do Espírito Santo na nossa vida, amém? E aí o que acontece? O texto aqui da nossa carta, ele nos fala que a partir de agora ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor. Os irmãos sabem, já falamos no começo, que Paulo estava preso, Paulo estava numa prisão dos romanos. Provavelmente aqui ele estava em uma prisão domiciliar ainda, mas ele se intitula como prisioneiro no Senhor. Ele tinha liberdade para escrever, e ele escreveu essa carta lá na cadeia, e ele diz assim: então eu rogo que vocês andem, convoco vocês a andar de modo digno da vocação a que foste chamados.
A gente sabe que tem irmãos que ainda lidam com pecados ainda assim, que a gente pode considerar primários, né? Continuam pessoas que ainda têm vícios, pessoas que ainda têm o vício do cigarro. Eu lembro que uma vez eu fui com a minha família para o Mississippi e a gente foi visitar uns amigos que a gente tem lá, e aí o pastor pegou e convidou a gente para ir numa... não era o meu amigo, ele era o irmão desse meu amigo, mas ele me convidou para ir lá na igreja dele e tal. Aí quando a gente saiu, ele puxou um maço de cigarro, começou a fumar, o pastor, e aí o diácono também pegou um cigarro com ele, começou a fumar, e estavam ali, e o Gustavo era pequenininho, estava comigo. Aí, tudo bem, né? A gente falou, é o costume deles, não vamos... Aí, depois o irmão dele mesmo falou, esse meu irmão tem esse vício de fumar, eu não gosto disso e tal, né? Mas... Aí depois o Gustavo chegou para mim e falou, pai... O pastor fulano e o irmão fulano, eles não são crentes. Eu falei, como não, filho? Ele é pastor da igreja. Ele falou, não, mas eles ainda fumam. Eles precisam se converter. Eu falei, pois é, né, filho? Até uma criança entende isso. Então, há pessoas que ainda conservam. Se nós vamos dizer que a pessoa não é crente, não posso dizer isso, porque só Deus conhece realmente o coração dela. Mas há pessoas que ainda continuam com certos vícios e pecados que precisam ser tratados, amém? Então Paulo está dizendo, eu rogo que vocês agora possam viver de modo digno da vossa vocação, ou seja, nós temos que agora começar a refletir a respeito da nossa vida, amém? E ele coloca aqui 5 coisas que ele considera aqui básico nesse relacionamento com Deus, a humildade, a mansidão, a longanimidade, a tolerância mútua e o amor. Certo? Ele diz aqui, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quer dizer, eu até acrescentaria aqui a questão aí da paz, né? Humildade, mansidão, longanimidade, tolerância mútua, amor e viver em paz, certo? Todo crente deveria viver dessa maneira. Eu vejo cristãos que não vivem em paz, eles têm confusão por todo lado, criam confusão, né? Eu até digo que há cristãos que parecem que tem gente que acha assim, nossa, essa pessoa não é cristã porque não vive em paz, é briguento. Você vai dizer, mas e o temperamento da pessoa? Gente, o nosso temperamento tem que estar sujeito ao Espírito Santo, amém? Se nós somos criadores de confusão, alguma coisa está errada com a gente. Eu até digo assim, se eu, por exemplo, chego aqui, irmãos, me meti numa confusão. Bom, foi um episódio. Mas se toda hora eu fico sabendo, vocês ficam sabendo, o pastor se meteu em confusão, alguma coisa não está errada lá fora, está errado comigo. Se isso é uma constância na minha vida, eu tenho que avaliar o meu comportamento e não dos outros. Mas por que isso? Por que aquilo? Não, se tem muita confusão na minha vida, é porque não existe. Tem gente que não é crente e não tem tanta confusão na vida. Mas se a pessoa briga por qualquer coisa, entra em quebra-quebra, é porque ele tem algum problema. Precisa ser tratado, talvez, por psicólogo, psiquiatra, precisa talvez ser aconselhado, amém? Ou precisa, acima de tudo, refletir na palavra de Deus, amém? Tem uma conversão real. Então Paulo diz assim, é muito claro escrever a forma da vida digna caracterizada por essas virtudes. Humildade, mansidão, longanimidade, tolerância mútua e amor. Relembra-nos que é por aqui que todo o propósito de unidade cristã deve começar. Isto é, se quisermos unidade na igreja local, é bom termos certeza de que nunca dependerá de cargos, estatutos. Há pessoas que começam por estruturas, mas o apóstolo começa por qualidades morais e virtudes cristãs. E, irmãos, quanto que eu já vi igreja que vai para o estatuto, e eu mesmo já ajudei igrejas a ir para o estatuto. Por quê? Porque o irmão lá não vai obedecer uma reunião civilizada, ele vai precisar de advogado, de lei para pôr a igreja, né? Já vi igreja terminar a assembleia em quebra-quebra, né? Tem um pastor amigo meu que ele levou uma microfonada na boca, saiu com a boca sangrando de uma assembleia. Isso não eu, por exemplo, nunca tive esse tipo de problema na minha vida profissional. Nunca uma reunião entre advogados e tal. Nunca terminou em quebra-quebra, sempre terminou em forma civilizada. Mas em igreja, às vezes, acontece isso. Por quê? Porque as pessoas não estão ainda, parece que ainda não estão convertidas. Porque
A igreja não precisaria nem de estatuto. A igreja não precisaria nem de lei, nem de advogado. Tudo deveria ser feito em harmonia e consenso. Às vezes a gente discorda, não é? Discordar é da gente mesmo. Se a gente for discutir uma opinião aqui, política, por exemplo, eu sei que vai sair um monte de opinião diferente, né? Agora mesmo tem essa questão aí, né? Do Trump, com o Biden, e aí quem é... Pois é, para mim nenhum, né? Mas se você vê argumentos assim, você fala, meu Deus, que argumento mais esdrúxulo para defender esse ou aquele, certo? Então, nós vamos ter opiniões diferentes. Mas isso não significa que nós devamos nos morder, nos devorar, nos odiar, certo? Pois não. Se Paulo já fala nessa carta dele, então é porque naquela época já tinha... Sim, se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que aquela igreja estava rachada, quebrada, brigando. E era onde, aparentemente, o Espírito Santo tinha derramado a maior parte dos dons naquela igreja. Então a gente vê, inclusive, que dom, como dizia um pastor da Assembleia de Deus, amigo meu, ele dizia assim, dom não é certificado de bom comportamento. Né? Aí ele vem aqui, eu sei que nós não vamos conseguir terminar essa aula hoje, mas ele fala sobre a humildade, né? Cremos que essa é, na página 34... é uma das palavras mais mal entendidas na igreja evangélica. Muitos confundem humildade com roupa rasgada, casa velha, ausência de conhecimento. Nada disso. Cremos que 3 coisas caracterizam a humildade cristã. Primeiro, não pensar de si mesmo além do que é. Romanos 12, 3. Alguém pode abrir Romanos 12, 3, ler para nós? E outro irmão já abre Filipenses 2:3 e outro irmão abre Marcos 10, 43, 45. Vocês podem sentar aqui na frente, Lucas e Marcela, que está ali? Não, o Marcelo tá vindo. Ah. Achou aí? Quem achou Romanos? Lê para nós. Olha só. O novo Gabriel. Que fala, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, quer dizer, não pensar de si mesmo além do que convém, né? O que é isso? Lembra aquela história assim, né? Ah, eu sou a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, né? Tem gente que se acha, né? Tem gente que eu sou melhor, né? Talvez por sua cultura, talvez pelo seu dinheiro, ou talvez só pela arrogância mesmo, a pessoa se considere melhor do que os outros. Mas dentro de um espírito cristão, o maior tem que se sentir o menor. Jesus falou que aquele que dentre vós quiser me servir, lave os pés uns aos outros. Lavar os pés era a atitude do servo da casa. E Jesus veio e lavou os pés de cada um dos discípulos. E Pedro disse, de jeito nenhum, o Senhor não vai me lavar os pés. E Jesus falou, se eu não posso lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então nós vemos aqui que a humildade é uma das coisas básicas, certo? Não ter de si um conceito de si mesmo além do que convém. Isso significa eu me achar também uma porcaria? Não é isso. É eu tratar as pessoas como iguais. Eu conheço pessoas milionárias, pessoas que são ricas, que têm muito dinheiro, mas que quando conversam com a gente, eles conversam igual. Se eles sentam na mesa, comem a mesma comida que a gente, não é? O que ele tem no banco não faz dele uma pessoa que se sente melhor do que A, B ou C. Porque a pessoa é diretor de uma empresa e ela, né, se sente superior aos outros. Essa semana a gente, infelizmente, teve que passar por um hospital. E aí eu vi lá aquela senhora que limpa o hospital, né, passando com o carrinho ali. Aí o médico que estava ali no posto de trabalho começou a conversar com ela, eles riram, contaram piada. Quer dizer, ele é um doutor que fez residência médica, estudou 15 anos para estar ali sentado naquela cadeira. Ela é só uma senhora que cuida da limpeza. Mas eu vi aquele médico ali tratando ela como uma pessoa igual. Por quê? Porque no final da vida não existe diferença, certo? Não vão assim colar os nossos diplomas no caixão e a gente vai entrar num lugar especial por causa disso. Nós não somos faraó do Egito, amém? Então, humildade.
Humildade é não pensar de si mesmo além do que convém. Segundo, Filipenses 2:3. Quem achou para nós? Filipenses 2:3. Fala, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, aqui diz assim, alguém disse, você sabe tudo o que sabe, mas não sabe tudo o que os outros sabem. Eu diria que aqui está mais naquele campo da ostentação. Já viu aquela pessoa que quando você vai conversar com ela, ela sabe de tudo, ela é mestre em todos os assuntos. Então você vai conversar sobre medicina, o cara é um médico. Se você vai conversar sobre lei, ele é um advogado, né? Você vai conversar... Eu, por exemplo, quando era advogado, que eu nem me considero mais advogado, tanto tempo que eu não estudo mais, né, 15 anos, eu nem posso mais me considerar. Mas eu me lembro que muitas vezes fui conversar com pessoas assim que nunca tinha estudado um texto de lei, nada. E a pessoa queria dizer que sabia, entendeu? A pessoa, né? Então, há pessoas às vezes que, mesmo sem saber, querem ostentar que sabem. E também tem aqueles que sabem e querem exibir que sabem. Já viu aquela pessoa, por exemplo, que você fala assim, eu fui lá para Sertãozinho, né? Pescar. Aí o cara fala, eu tive em Paris, fui subir na Torre Eiffel, né? Aquela vanglória, certo? Aquele exibicionismo, aquela coisa assim, que não tem nenhuma importância, mas as pessoas às vezes querem ostentar. Isso até reflete, irmãos, uma certa, como eu poderia dizer, carência. Isso a psicologia explica. A pessoa precisa se afirmar de alguma maneira e usa então suas virtudes, suas conquistas. Uma pessoa mais humilde, ela pode até falar das suas conquistas, mas com humildade, com simplicidade, até como exemplo para ajudar os outros. Amém? Terceiro, vamos lá, Marcos 10, 43, 45. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja este o que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. É aquilo Pois que... o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. É aquilo que eu disse agora há pouco, né, a respeito do que o Senhor Jesus falou sobre lavar os pés, certo? O Senhor Jesus, ele deu exemplo, ele deu o caminho para nós. O caminho é a humildade, né? Aliás, a Bíblia diz assim, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus e ele a seu tempo vos exaltará. A Bíblia diz que Deus dá mais graça ao humilde, ele resiste ao soberbo. A pessoa soberba sofre a resistência de Deus. E a pessoa humilde, ela conquista o caminho diante de Deus. Lembra quando Jesus deu aquele exemplo daqueles 2 fariseus que chegaram diante do Senhor no templo e um começou a bater no peito e dizer, aliás, levantou as mãos e começou a dizer, obrigado, Senhor, porque eu dou o dízimo do coentro, eu dou o dízimo do cominho, eu dou o dízimo da hortelã, ou seja, até as plantinhas que ele tinha lá, ele dava o dízimo de tudo. E ele falou isso bem alto para todo mundo ouvir, né? Ou seja, ele estava fazendo o que ali? Ostentando. Ele estava se exibindo, ele estava querendo ser melhor que os outros. E aí aquele outro bateu no peito e disse, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um miserável pecador. O Senhor Jesus disse, na verdade, o que bateu no peito dizendo que sou um miserável pecador saiu justificado e o outro não. Porque o outro foi lá se exibir. Aliás, a Bíblia diz que tua mão... não sei se a Bíblia diz isso. Não deixa uma mão saber o que a outra fez, certo? Então... eu até, esses dias eu vi no Facebook, né, o pessoal assim, né, aquelas pessoas pobrezinhas, alguém já viu esse desenho? As pessoas pobrezinhas assim, lá morrendo de fome, aí o cara com a cesta básica e fazendo uma live. Gente, fazer live dando cesta básica para a pessoa morrendo de fome ali, isso tudo bem se você quiser fazer um grande evento e publicar para todo mundo saber que pode ir lá, né? Que nem tem um pastor lá na Flórida, ele tem feito nessa pandemia maravilhas lá, ele doa lá, consegue levantar 400 cestas básicas por semana, faz fila de carro em volta do quarteirão da igreja, aí ele posta lá na internet e cada dia vem mais gente ajudar, ele fala, gente, tragam as caixas de volta pra gente encher, poxa, tá fazendo uma coisa boa, né? Agora, quando a pessoa
faz um negócio para se promover, que nem político, né? Político em época de eleição também, né? Porque depois ele some. Fala, Marcela. Acho que é questão do coração, né? Depende do seu coração. Para que você está fazendo aquilo, né? Porque às vezes você faz para dar testemunho, para incentivar outras pessoas, mas se você faz aquilo para aparecer, né? E quem vai ver o coração é o Senhor. Né? Pode existir até as duas motivações, mas uma está errada. Qual? Né? Ah, não. Ah, sim. Às vezes a pessoa até faz com o coração para ajudar, mas depois quer se exibir. Então, essa parte, aí que entra a política, que entra o exibicionismo. E a Bíblia está dizendo que nosso coração não deve ser assim, né? Não significa que ninguém deva saber o que a gente faz, né? Por exemplo, a igreja faz alguma coisa, é bom que a comunidade saiba, é bom que... Mas não para ostentar, mas para mostrar que a igreja está engajada, que a igreja está envolvida, que a igreja tem compaixão, e que a igreja é exemplo. Aí sim. Então, as nossas boas ações devem ser conhecidas até para dar exemplo, mas não para ostentação. Amém? Eu sei que a nossa lição hoje não vai ficar nem pela metade. Segunda coisa que ele fala é a mansidão. William Barclay definiu a mansidão como o meio entre ser irado demais e nunca ficar irado de modo algum. Ao contrário do que se pensa, mansidão não é sinônimo de fraqueza, mas é a suavidade dos fortes, é a qualidade de uma personalidade forte, que é mesmo assim senhora de si mesma e serva de outras pessoas. A mansidão forma um par ideal com a humildade, porque o homem manso pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais, assim como o homem humilde pensa bem pouco nos seus méritos pessoais. Vocês lembram de Moisés, quando a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que a terra já conheceu, né? Embora a gente viu Moisés ficar irado, vimos Moisés ficar irritado, mas sempre que Moisés via o povo pecar, ele chegava diante de Deus e dizia assim: Deus, tem misericórdia do povo. O que vão dizer do Senhor se o Senhor destruir o teu povo? Teve uma vez que Moisés disse: mata-me a mim e não ao povo. O que Moisés demonstrou com isso? Um espírito manso, né? Porque se fosse muita gente, diria assim: Senhor, mata mesmo, acaba com essa raça e entro eu na terra prometida, né? Mas Moisés tinha um coração manso. Então, essa mansidão, eu coloquei aqui no meu rascunho, é manter o controle mesmo sob estresse. Quando a gente fica estressado, nossa tendência é ficar irritado, agressivo. Isso não é domínio próprio? Né? Então, a mansidão entra no campo do domínio próprio, certo? Então, nós precisamos ter esse autocontrole, esse domínio próprio, essa mansidão para com as outras pessoas. Porque às vezes nós podemos expressar nossa opinião sem ser agressivo, sem ferir, sem machucar. Isso, porque muitos casais brigam, quebram o pau? É porque às vezes não escolhem bem as palavras para falar a mesma coisa. Não escolhem o momento de falar. Às vezes no auge da discussão falam coisas horríveis, né? Falam coisas que nem pensam. E como dizia um amigo meu, as palavras, elas, uma vez proferidas, não tem como trazê-las de volta, não é? Elas ecoam e uma coisa dita, está dita. Depois, para você, às vezes, desdizer o que você disse, né? Tem que usar um livro e não dá conta ainda. Pois a gente falando de política agora há pouco, eu li alguma coisa de que um candidato pegou e falou uma coisa num debate, num comício aí, e aí aquilo repercutiu muito mal em certas esferas por aí, e que poderia inclusive prejudicá-lo. E aí ele veio tentar consertar. Diz que aí ele foi para a imprensa tentar. E aí o que é a opinião da imprensa? Ele piorou. Porque quanto mais ele tenta explicar, pior fica para aqueles que ouviram, entendeu? Então, isso acontece muito quando a gente não tem mansidão para ouvir. Eu, como pastor, eu já tentei, assim, tenho tentado me treinar e tenho, graças a Deus, conseguido isso. Quando sentar na frente de uma pessoa, ouvir tudo que ela tem para falar, sem interromper. Porque às vezes uma pessoa ela não está querendo a solução do problema, ela está querendo desabafar. Mas a pessoa começa a falar, a gente já começa a interromper. A gente já começa a cortar a pessoa e já querer dar solução para aquela fala. E às vezes a fala não expressa tudo. Deixa a pessoa falar, deixa falar.
Então isso está dentro do domínio próprio e também, de certo aspecto, uma mansidão da nossa parte. Amém? E às vezes alguém fala uma metade, já aconteceu comigo isso, de falar meia coisa, né? Eu lembro uma vez que eu era ainda jovem, eu estava descendo a Rua Augusta, em São Paulo, fazer alguma coisa, trabalhava ali perto, e aí um senhor vinha vindo ao meu encontro, e ali tinha muita gente, muitos pedintes. E esse senhor vinha vindo assim, ele olhou para mim, ficou olhando para mim, e eu já fiz aquele preconceito, né? Eu falei, esse homem já vai pedir alguma coisa para mim. Aí esse homem chegou e falou assim, moço, aí eu falei assim, hoje eu não tenho. Falei já bem bruto assim, né? Ele falou, eu só ia perguntar que horas são. Aí eu queria entrar no bueiro assim e desaparecer, né? Porque era um senhor de idade assim, e eu falei, meu Deus, se eu tivesse sido mais manso, ouvi pelo menos o que ele tinha a dizer, eu poderia responder. Mas eu já fui preconcebido. Então você vê que a mansidão, ela é importante nessas horas, amém? Longanimidade. Quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, significa que ele é grande de rosto, lento para a ira. Isso é uma tradução assim livre, né? Deus nunca ninguém viu o rosto dele para ver se é grande, né? Mas ele é lento para a ira. A longanimidade é a capacidade de aguentar com paciência pessoas provocantes, tal como em Cristo Deus foi longânimo conosco. Vamos dar uma olhadinha ali, 1 Timóteo 1,16. 1 Timóteo 1,16 diz assim, quer ver? Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então Paulo, ele diz assim, eu fui um tremendo pecador e mesmo assim Deus teve misericórdia de mim. O que significa? Que Deus foi longânimo. Essa palavra longanimidade, que é longa, né? Longanimidade, ela é a palavra grega macrotumia. A palavra macrotumia, macro, seja, né? Macrotumus, significa elástico. Ou seja, significa aquela paciência que estica. Sabe aquela paciência que você tem com seus filhos? Que vai esticando assim? Que vai esticando, né? Só que não pode soltar o elástico, senão arrebenta. Então, macrotomia é isso, é aquela paciência que vai além. Quantas vezes na vida, eu e Liana estávamos assim, lidando com alguém, e a nossa paciência já estava assim esgotando. E aí a gente sempre disse um para o outro, vamos ter paciência, não é? Eu lembro uma vez de uma pessoa na igreja que estava dando muito problema e um irmão me disse assim, pastor, abre mão dessa pessoa, manda essa pessoa às favas. Eu disse, não posso, eu sou pastor, eu preciso, enquanto a pessoa estiver me buscando, eu preciso ter paciência. E depois tudo se resolveu, essa pessoa se tornou uma bênção, tanto na minha vida quanto na vida da igreja. Pessoas que têm um temperamento difícil, mas que pode ser trabalhado. Se não tivesse tido paciência, talvez aquela pessoa nunca tivesse a oportunidade de mostrar o outro lado, o lado bom que aquela pessoa tinha. Então nós temos que ter essa longanimidade. Ah, pastor, mas eu não tenho paciência. Mas se você é cristão, você tem que desenvolver. Por isso que Paulo falou aqui, rogo os irmãos, né, que andem de modo digno da vocação para que fostes chamados. É um chamado, é uma convocação. Seja longânimo. Seja longânimo com seu filho, seja longânimo com sua esposa, com seu marido. Começa treinando aí. Amém? Tolerância mútua. Vamos tentar terminar pelo menos essa parte aqui, né, da página 34. Tolerância mútua. O que vocês acham? O que é tolerância mútua? Eu vou deixar vocês falarem alguma coisa aí. Tolerância mútua, Eliane. Hã? Suportar um ao outro. Oi? Suportar um ao outro. Suportar um ao outro, né? Aqui junta tudo que você falou antes. A tolerância. Junta tudo. Vamos pensar na vida da igreja.
Vamos pensar na vida da igreja. Eliane, paranaense, come jiló e aipim, né? Aipim lá. Mayra é de Goiás, come o piqui. A Marcela, Rio de Janeiro, gosta de praia, certo? O Creu Marques, de onde que eu não sei? Baiano, do Pará? Criado no Pará. Paraense. Paraense come tucupi lá, tacacá, sei lá, né? Pato no tucupi, né? Que fala. O Luizão é de Goiás também é comedor de frango, né? E o Simão? Todo mundo aqui de algum lugar diferente, né? Eu de São Paulo, vocês da Paraíba, né? Gosta de um cuscuz, gosta de um... Eu tô falando das questões gastronômicas aqui. Mas só para você ver aqui que nós temos 7 pessoas de diferentes estados do Brasil, diferentes costumes, diferentes formas de falar, diferentes formas de comer e diferentes formas, às vezes, de enxergar a vida. E nós somos colocados todos para conviver, para compartilhar as nossas opiniões, que podem ser muito diferentes. Nós temos pessoas aqui de diferentes backgrounds evangélicos, gente que veio da Batista, gente que veio da Presbiteriana, gente que veio da Pentecostal, gente que veio da Universal. Fora quem não era cristão, que veio da Macumba. Então, aí a gente junta toda essa gente num só lugar para caminhar junto. Única coisa em comum. Jesus, né? Então, quer dizer, e é isso que tem que nos unir. O meu pastor Nivaldo Nassif, ele dizia assim, unamo-nos no divergir. Ele sempre falava isso, né? Unamo-nos, era uma frase mais longa, eu só lembro essa parte. Unamo-nos no divergir. Quer dizer, quando a gente diverge, sejamos unidos, certo? Sabendo que a divergência, ela produz, talvez, se a gente pegar aqui a opinião de todo mundo, a gente nunca não chegue na opinião de ninguém e chegue numa nova. Amém? Então isso significa o quê? É essa tolerância mútua, é saber ouvir, saber dar a oportunidade do outro falar. Voltando para a política, né? Outro dia teve um debate, eu desliguei, porque era um bate-boca, 2 pessoas de elevado nível batendo boca, um não deixa o outro falar. Eu falei, para que eu vou ouvir um negócio desse? Não estou nem entendendo. Né? Ainda mais que em outra língua, que para mim já é mais difícil de entender. Um bate-boca. Então, quer dizer, na igreja a gente tem que ter essa urbanidade. Né? Eu aprendi essa palavra na advocacia, urbanidade. Urbanidade é você tratar as pessoas com respeito, no matter what. É que nem nos relacionamentos, por exemplo, quando a gente fala aí desses crimes contra as mulheres, hoje tem até essa figura do feminicídio no Brasil, não é? O que acontece? Deve haver respeito, mesmo que a pessoa seja mais fraca fisicamente que você não possa impor sobre ela a sua vontade pela força física ou pela força dos argumentos agressivos. Amém? Respeito. Respeito é tudo. Então, porque quando se perde o respeito, o que acontece? Normalmente o outro também perde o respeito. Esses dias, ontem, né, estava aí na internet uma discussão, uma mulher lá no Canadá, ela entrou sem máscara no ônibus, coisa que lá no Canadá está proibido, tem que entrar de máscara. Aliás, é uma coisa tão óbvia nesse tempo, né? Que você tem que entrar com uma máscara dentro de um transporte coletivo. E aí um homem, um oriental que estava lá, começou a arguir com ela, que ela estava sem máscara e usou um termo disgusting, né? Que meio pesado. Mas a hora que ele falou essa, ela pegou e deu uma cusparada na cara dele. Né? E até o pessoal na internet disse assim, cusparada na cara, no tempo que nós estamos vivendo, é tentativa de homicídio. Né? E aí o que aconteceu? Ele levantou e deu um empurrão na mulher, aí o ônibus estava parado, ele empurrou ela para fora, só que aí ela caiu sentada lá fora, né? Podia ter batido a cabeça, podia ter morrido. Aí o que acontece? A reação dele poderia ter sido desproporcional à agressão que ele sofreu. Ele perdeu a razão. Até o momento em que ela cuspiu na cara dele, ele estava coberto de razão. A partir do momento que ele agrediu, perdeu a razão. Então, a gente tem que ver que essa coisa da legítima defesa, ou da defesa da honra, ou essas coisas, elas devem ser, a gente deve ter controle sobre elas. Eu sempre dizia para os meus filhos assim, né? Olha, se alguém vier te bater na escola, sabe o que você faz? Ele falou, o quê? Eu falei, cai no chão. Cai no chão, grita, chora, esperneia.
Falei, todo mundo vai vir em seu auxílio, seu socorro, e o agressor vai ser punido. Agora, se você partiu para cima dele, deixou o olho dele roxo, perdeu, não é? Então, a vida é assim, a gente deve ter tolerância mútua, amém? Eu vou parar por aqui, o nosso tempo já está mais ou menos aí em cima da hora, 40 minutos de aula, e a semana que vem nós vamos continuar aí através do amor, da paz, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Alguém quer falar alguma coisa? Tem um minutinho ainda. Quero só agradecer por ter regressado cá, pessoalmente, Deus abençoe a sua vida, e ao Senhor também por ter regressado, aliás, pela cirurgia do Senhor, Deus nos abençoe. Obrigado. Pela cirurgia eu agradeço ao doutor que fez. Amém. Acima de tudo Deus, né? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar? Querido Deus, amado Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Nós sabemos que muitas vezes nós não temos essa tolerância, essa humildade, essa mansidão. Muitas vezes, ó Deus querido, nós perdemos a calma, nós não somos longânimos com as pessoas, nós perdemos a paciência. Confessamos diante do Senhor a nossa fraqueza e pedimos que o Teu Espírito opere no nosso coração, Senhor, a capacidade de lidar com os outros, assim como o Senhor tem tido para conosco, Pai. O Senhor tem sido misericordioso, longânimo, o Senhor tem nos tolerado, o Senhor tem, Deus querido, através do Teu Filho Jesus Cristo, demonstrado a maior humildade de todo o universo. Nós queremos ser exemplo na sociedade, nós queremos parecer com o Senhor, ó Pai. Assim nós te pedimos que o Teu Espírito nos ajude, que o estudo da Tua Palavra nos ilumine, Senhor, para que a gente lembre desses conceitos quando sair daqui. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e bom domingo a todos. Na paz do Senhor.